Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Vamos fazer a leitura do livro de 2 Samuel. Já estamos no capítulo 5. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e vamos juntos, estudar esse capítulo para ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Porque, como eu sempre falo, cada versículo da Bíblia, Deus está transmitindo algo para nós. É onde nós temos que ter sabedoria e inteligência para podermos interpretar o que Deus está falando conosco. Porque Ele já deixou tudo escrito na sua palavra e é o nosso dever de ler e pedir que o Espírito Santo nos direcione ao caminho certo. É dever de todo cristão ler a Bíblia. Isso nós temos que ter essa obrigação. Tanto que a Bíblia, o próprio Deus, ele diz que nós pecamos por não conhecer as Escrituras. E quando ele passou as leis, as ordenanças, que ele estava transmitindo para Moisés transmitir a nós, ele pediu, que nós viéssemos ler, a palavra de Deus. A palavra de Deus deveria ser lida, Por isso que quando ele ordenou as festas religiosas, essas festas, elas não eram festas festivas de comes e bebes, mas sim de um estudo minucioso da palavra de Deus, dos mandamentos, das leis que tinha que ser transmitida aos povos para que eles não esquecessem da palavra de Deus, porque a nossa capacidade mental para esquecimento, para ingerir novas coisas, que o diabo está aí para plantar coisas na nossa mente. E se nós não tiver um alicerce, uma raiz bem estruturada, uma terra firme, é como o próprio Jesus, quando ele chegou aqui, ele falou sobre a parábola, que toda árvore plantada na terra firme, ela dá bons frutos, mas se ela estiver plantada em terra ruim, ela vai dar maus frutos. Isso tudo já está nos levando para adquirirmos, para procurarmos o conhecimento, a palavra de Deus. Então ele deixou, ele além de Deus, do próprio Deus, ordenar que nós viéssemos ter esse entendimento, esse conhecimento da palavra dele, o próprio Jesus também, ele vem dizendo também, ele vem afirmando também, confirmando tudo que Deus falou, quando ele fala que nós devemos ter uma raiz bem firme. E para você ter uma raiz bem firme, nada melhor do que ter um bom conhecimento da palavra de Deus, um bom conhecimento das Escrituras. Então eu convido você agora para pegar a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, hoje é dia de sábado, talvez você está tranquilo, talvez não, nós vamos ter um feriado aí, grande aí. E então eu convido você a estar na presença de Deus, meditando na palavra dele, ensinando seus filhos, ensinando as pessoas que ainda não têm esse conhecimento da palavra. Se você é uma pessoa, irmã, eu tenho vergonha, ou eu não tenho como falar para as pessoas, eu não sei falar para as pessoas, então Deus está dizendo para você hoje, compartilha esse vídeo para outras pessoas, que assim você também estará evangelizando. De uma forma ou outra você está evangelizando. Quando você transmite também uma boas novas. Nós devemos transmitir as boas novas. Se não fosse essa transmissão que as pessoas estivessem transmitindo, isso é lei de Deus. Não é minha lei. Eu não estou falando para você, olha,
fica só para você. Não, isso é lei de Deus. O próprio Deus, ele nos fala, né, que nós devemos estar falando com os nossos familiares, com as pessoas, sobre a palavra de Deus. Então isso já vem de direcionamento de Deus, mandando, né, a gente transmitir as boas novas. Então, se você fala, eu não tenho um dom de palavras, eu não sei evangelizar, eu não consigo fazer nada. Então, mas você tem. Se você está assistindo esse vídeo, é que você tem redes sociais. E se você tem redes sociais, compartilha. Compartilha para seus amigos, inimigos, compartilha, para que eles tenham esse conhecimento da palavra de Deus, que é importante. Porque no final, Deus vai te cobrar. O próprio Jesus, ele relata uma parábola, né, do filho obediente e do filho ímpio, né, aquele que não obedece o pai. Então ele dá esse exemplo, né. Jesus, ele veio falando só em parábolas, né, talvez porque Deus, ele veio falando diretamente, né, jogou lá como diz o outro, ele acertou, né, no coração. Só que não foi no coração que as pessoas estão ouvindo. Então Jesus veio dando parábolas, que parábolas é mais pensativo, para você parar para pensar, né, o que ele está querendo dizer. Chama mais atenção. A parábola, ela chama mais atenção no sentido, o que ele está querendo dizer com isso? Por que ele disse isso? Não é mesmo? Então tá aí, não foi só eu que estou falando com você, mas foi a palavra de Deus que nos deixou este conselho de transmitir as boas novas. Então eu convido você a transmitir essas boas novas, compartilha esse vídeo com os seus familiares, com seus grupos do WhatsApp, seus grupos do Facebook, né? O que puder, você compartilha, tá bom? Um forte abraço e venha comigo agora, nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do livro de 2 Samuel, que nos fala. E todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram o seguinte: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei sobre nós, tu eras o que saías e entrava com Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Aqui nós observamos que Davi, ele estava sendo aclamado rei, mas isso Deus já tinha avisado para o povo de Israel desde a época de Saul, que Deus falou, né, que ia tirar o reinado de Saul e ia dar para Davi. Então aqui a gente observa que fala na Bíblia que todas as tribos de Israel, ou seja, os 12 filhos, né, de Jacó, eles estavam unanimemente convencidos que Davi seria o rei de todos Israel. Então aquela minoria dos povos que estavam buscando outros reis, eles pereceram, porque a palavra de Deus, ela permanece. Aqui a gente viu um exemplo, né, que quando a gente vê agora, nós estamos vivendo um momento bastante delicado, né, com a morte do Papa, e agora vai surgir, né, tá um boato aí que vai surgir agora o anticristo. O Papa que vem agora é o anticristo. Para mim, o anticristo é tudo que não é a Deus, tudo que segue outros deuses. Para mim, esses são os anticristos, né? Porque ele vem com uma forma de Deus, mas é um Deus mentiroso, né? Como temos vários aí que não é bom nem mencionar, como a Bíblia fala, que não é bom a gente mencionar o nome deles. Então, para mim, no meu entendimento, o anticristo, como a Bíblia fala, também já está há muito tempo aqui na Terra, né? Eu acho que desde que existiu o mundo, eu
eu acho, porque é o diabo, porque o diabo ele se mostra como um Deus, enfim. E nós vamos daqui para frente, né, irmãos, nós temos o estreitamento, né? Cada dia mais estamos mais estreitando, né, a nossa convivência aqui na Terra. As coisas estão ficando mais apertadas para o ser humano. Você vê que nós já estamos sendo vigiado como 24 horas, né? Aonde você vai, o pessoal já te conhece através da sua face e através também, né, das suas digitais. Onde não tem a sua face, hoje em dia qualquer aplicativo já te conhece, porque eles exigem, para que você tenha aquele aplicativo, eles exigem a sua face. E nós já estamos assim mais vigiados do que tudo, né? Eu falo que nós já estamos como o sol, né? Todo mundo conhece. Se você quer conhecer alguém, a coisa mais fácil é conhecer, ver baixar, né, a vida daquela pessoa, é daqui para ali. Então, nós vemos aqui que então o povo de Israel aceita, o povo unanimemente, todas as tribos de Israel, eles aceitaram Davi como rei. Por quê? Porque isso já era direcionamento de Deus para com o povo de Israel. Ele falou que ia destituir o reinado de Saul e iria eleger um inimigo de Saul, que era Davi. E Saul sabia disso. Por isso que eu acho que Saul tinha mais assim uma raiva, né, de Davi por causa disso. Mas vamos continuar. E Davi tinha idade de 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Agora você imagina, 30 anos de idade, já era rei de Israel. Quantos homens que já tinha até idade mais avançada do que Davi e não foi rei? Os próprios irmãos de Davi, não era ninguém. Então, quando Deus unge uma pessoa para determinado ato, Deus abençoa em todos os sentidos. Você vê que Davi foi uma pessoa que ele demonstrou diante de Deus e diante de todos os povos uma reverência muito grande diante de Deus. Ele tinha essa questão dele, o sentimento dele, muito afinado com Deus. A gente observa isso. Então, o que isso, né, nos traz? O que isso traz nós para exemplo? Que aquela pessoa que anda na presença de Deus, ela é abençoada. Talvez você fale assim, mas eu ando na presença de Deus, eu sempre andei na presença de Deus, mas eu nunca fui abençoada. Mas aí você tem que analisar, você tem que parar, pensar em tudo que você fez na vida. Será que você realmente andou na presença de Deus? Será que você não desviou? Será que você não roubou alguém? Você não fez alguma macutraia, né, que se fala, com alguém? Essas pequenas coisas que nós achamos que tá nem aí, é que tem coisas. Então isso é uma carga negativa para nós. É aonde que nós trazemos, como fala, nós trazemos uma carga, né? Se for analisar o que você fez, né? O que você faz para os outros, para os animais, quantos animais você tratou mal, quantas pessoas você tratou mal, seu filho, sua filha, sua esposa, a mulher trata o marido mal, os filhos mal, os vizinhos, né? Nós vivemos numa sociedade que, a sociedade de hoje em dia, ela é maligna no sentido de vive fazendo mal. Se uma pessoa faz mal para ela, ela dá o troco na mesma hora, imediatamente. Ela não entrega na mão de Deus os problemas. Ela quer resolver os problemas. A questão é essa, que quando você não entrega na mão de Deus, você que quer resolver os problemas, o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus afasta de você.
Você é todo poderoso? Você pode resolver? Então, meu filho, se vira. Agora a causa é sua. Quando você tira da mão de Deus, você está entregando a si próprio. Você está te colocando ao esmo. Tá entendendo? Ao esmo. Quando uma pessoa faz mal para você, você quer revidar de qualquer forma, você tira a proteção de Deus. Olha, Deus, pode deixar que isso aqui é eu que vou fazer, eu que vou resolver. E é onde você vai fazer besteira. E essas besteiras têm consequências. E essas consequências geram castigo. E esse castigo gera sofrimento. Para você, para os que estão à sua volta, olha só o problema, como que é grande. Para você, talvez você fale assim, eu roubei lá no supermercado, tem muito, eu peguei uma coisa lá e guardei dentro da bolsa, ou eu tomei um iogurte e joguei a vasilhinha para lá no lixo, ninguém viu, quando eu cheguei no caixa eu paguei, eu passei, nem paguei isso. Eles roubam muito. Aí você está pensando nisso, né? Só que Deus está te olhando. Você não está sendo justa. Se eles estão te roubando, Deus vai condenar eles, e não você. Agora, se você está roubando, querendo fazer, né, pela mesma moeda, dar o troco, o que vai acontecer com você? Você vai ser punido por esta ação. Mas é apenas... Não. É uma coisa insignificante? Não. Para Deus não existe. Para Deus é o sim, sim, não, não. O que passar disso provém do diabo. Então, é nisso que nós temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos, né? Às vezes você não consegue, Deus não abençoa você. Você entra no trabalho, você fala mal do seu chefe para os seus companheiros, você fala mal dos seus próprios companheiros no trabalho, você vive caçando encrenca, atrito com todos eles, e você acha que você é o bonzão, né? Você é o bambambam da história. E não é assim. A Bíblia nos fala que nós devemos, né, ser sinceros e obedientes diante de Deus. Então, nós temos que, como fala, o caminho que leva ao céu, ele é bastante estreito nesse sentido. Que você não tem que revidar. Você não tem que pensar no dia da manhã. Porque o dia da manhã não pertence a você, pertence a Deus. Então, você tem que fazer as coisas todas conforme a ordenança de Deus. É assim que você será abençoado. Você nunca deve querer, né, vingar de algo. Você sempre entrega na mão de Deus. Seja humilde o tempo todo. Se alguém fizer mal, o próprio Jesus ele falou para nós? Se alguém te bater na face, oferece a outra face. É assim que nós devemos seguir. Talvez você fale, nossa, mas é difícil. Se alguém bater na minha cara, eu dou um murro na cara dele, né? No meio daquela confusão toda, no meio daquele alvoroço todo, naquela inflamação de ódio, você vai querer revidar. Não é assim? Você vai querer revidar. Mas não é assim que Deus nos ensina. Se alguém te bate na face, oferece a outra. Por quê? Porque quem te bateu, o tapa que ele te bateu, ele vai sofrer 2 vezes mais. Deus vai vingar dele. Não pensa que ele vai ficar impune. Assim como Deus está te vingando de você. Você não está ficando impune. É por isso que a sua vida não anda para frente. Não pensa que você eu revidei ele, tudo bem, ele também não ficou sozinho. Eu dei uma nele. Mas Deus está te cobrando também. É por isso que as coisas não andam para o seu lado. Não andam bem, né, para o seu lado. É dessa forma que Deus age. Aí as pessoas falam assim, Deus é ruim. Para e pensa na sua vida. Começa a pensar desde quando você tinha o quê? Vamos falar 5 anos de idade. Como que foi o seu comportamento? 5 anos de idade até hoje.
Faça como se tivesse um filme na sua vida. Faça uma reflexão. Volta tudo. Rebobina a fita, como diz o outro. E vai começar. O que você fez? O que é a maldade que você fazia com seus irmãos? Você colocava apelido neles? Você brigava com eles? Você negava as coisas para eles? Se sua irmã queria pegar um vestido seu, você deixava? Se alguma coisa, um brinquedo que as crianças queriam brincar, você deixava? Brincar com seus brinquedos? Aí talvez, mas irmã, você tá pegando lá desde os 5 anos de idade, isso aí, o pecado quando eu fiz na infância, isso aí já era pecado. Por isso que a Bíblia fala, filhinhos, né? Nós devemos ensinar as crianças no caminho que deve andar, porque quando ele crescer não vai desviar dele. Então, os pais, eles têm essa obrigação de ensinar os seus filhos como que deve andar. Por quê? Para que quando ele cresce, ele vai crescendo, a criança vai crescendo, igual tá um bebê. Aí a criança não deixa nenhuma criança brincar. O que o pai e a mãe têm que fazer? Meu filho, deixa ele brincar um pouquinho. Vai fazer bem para ele. Deixar. Ensinar a criança ou exigir dela que ela deixe que o outro brinque com o brinquedo dela. Se está numa família, numa família entre filhos, ficam brigando por causa entre as mulheres, né, entre os homens, tem sempre aquela discussão dentro de casa. Ah, você pegou minha roupa, você está pegando isso. Olha, desde criança você já tem que ensinar os seus filhos a serem humanos, a dar, sempre dar. Ah, eu vou ensinar meu filho na escola, ele uma coisa bateu nele, eu falo para ele bater. Não, não é assim. Não é assim. Tempos atrás, eu sempre colocava minha netinha para ir para a escola. Então eu ficava aguardando a van para pegar ela. Eu descia do prédio e ia, ficava na frente do prédio aguardando a van passar para pegar ela. E tinha uma menininha, aquela coleguinha dela, sempre ficava junto com a gente. A mãe sempre deixava lá porque a mãe não tinha muito tempo de ficar esperando a van. Aí ela mandava a menina ficar lá junto comigo, para a hora que a van eu despachava as duas. Aconteceu um dia que essa menininha tava com um batom. Aí ela pegou, e eu sempre olhava para essa menina e via que ela tinha um coração preto, um coração ruim. Era uma menininha, ela tinha o quê? 6 aninhos de idade. Mas eu olhava para essa criança e via um coração ruim nela. Eu vi muito mal. Eu vi uma áurea, né, muito escura. Aí mas eu nunca falei nada, era uma criança, né? Eu nunca falei nada que não é minha filha, não sei o tratamento dela com a mãe dela. E um dia ela chegou e falou assim, e eu sempre, né, ela sempre chegava lá e ela ficava quietinha no cantinho dela lá com uma cara emburrada, não conversava com ninguém. Menininha de 6 anos de idade. Aí eu peguei, comecei, né, falava, oi, tudo bem, qual é o seu nome? Comecei a puxar conversa com ela e ela já estava se soltando comigo, né, conversando comigo. Que ela era muito reservada, ela não gostava de conversa não. Ela é muito reservada mesmo. Olhava para você, se ela se perguntava alguma coisa para ela, ela te olhava assim com a cara fechada e respondia, mas assim, e abaixava a cabeça e não queria mais papo. Como diz assim, olha, para de conversar comigo. Aí tudo bem. Aí um dia ela chegou e tava com um batom. Aí ela pegou e falou assim, hoje eu vou vingar da minha amiga. Aí aquilo me assustou. Falei, o que foi? Esse batom aqui eu coloquei pimenta nele. Eu vou dar para minha amiga passar. Aí eu peguei e falei assim, você vai dar para sua amiga passar um batom que você colocou pimenta? Aí ela disse sim. Ela pegou e fez eu passar uma vergonha lá na sala de aula. Aí eu falei assim, mas o que ela fez? Ah, ela derrubou o meu caderno. Eu tive que abaixar para pegar. Eu pedi para ela pegar, ela não pegou.
Agora eu vou fazer, eu falei que eu ia vingar dela. Aí eu peguei e falei assim pra ela: minha filha, não faça isso. Eu vou fazer. E ela com aquela convicção que ela ia fazer sim. Aí nisso tinha um senhor do meu lado e ele estava ouvindo tudo. Aí ele falou para ela: não, minha filha, não faça isso não. Aí ela: não, eu vou fazer sim. Aí eu peguei e falei assim: olha, se fosse sua amiguinha fazendo isso com você, você ia gostar? Eu não ia gostar não, é por isso mesmo que eu vou fazer, porque eu não ia gostar. Então se eu não vou gostar, ela vai aprender, nunca mais ela vai derrubar o meu caderno na sala de aula. Falei: não faça isso. Tá, aí ela foi para a escola. Aí eu perguntei para ela: e aí? Daí no outro dia, né, que ela tava lá, falei: e aí, você deu o batom para sua amiga passar? Aí ela: não, porque hoje ela me deu lanche. Aí eu não mandei ela passar. Aí eu falei assim: olha como que Deus foi agindo na vida, livrando ela do mal. Aí eu falei para ela: pois é, viu? Você estava com toda má intenção com ela e ela estava com boas intenções para você. Ela te deu o lanche dela. Aí ela: é, mas se ela fizer de novo, eu vou fazer. Olha só a mentalidade da criança. Aí eu falei assim: me dá esse batom para mim. Aí ela: não, eu não vou dar não. Falei: se me dá, que eu vou jogar fora, porque senão você vai esquecer e você vai passar esse batom e vai queimar a sua boca. Não, eu não vou esquecer não. Vai ficar guardado aqui para quando ela fizer outra ruindade comigo, eu devolver para ela. É isso que nós vemos as crianças de hoje em dia. Uma criancinha de 6 anos com essa mentalidade. Por quê? Não tem um ensinamento dentro de casa. A menininha tem já aquele coração ruim. O diabo, ele já estava trabalhando na mente de uma criança de 6 anos. Talvez você fale assim: ah, não trabalha? Trabalha. O diabo trabalha. Por isso que eu falo para você. Então, pense em tudo que você fez quando você tinha 5 anos de idade para cá. Vai lembrando, vai fazendo esforço. Você roubou alguém? Você maltratou alguém? Você maltratou algum animal? Talvez a sua vida é só de maltratar as pessoas. O que você fez? Você já chegou de pedir perdão alguma vez pelo ato que você fez? Você está entendendo? Então são muitas como fala, acumulações negativas que nós adquirimos ao longo do tempo. E isso fica tudo numa caixa guardado. Deus está olhando tudo. Então, quando você não libera o perdão, por isso que é necessário a liberação de perdão, quando você entra no seu quarto, fecha a porta e dobra seus joelhos diante de Deus e fala: Senhor, todo pecado, todo erro que eu fiz aos humanos, aos animais, que eu nem sabia que estava cometendo, pela minha mentalidade, eu não sabia, não tinha esse conhecimento que era pecado, que o Senhor me perdoe agora. Faça isso. Para você aliviar, você vai ficar aliviado, aquele mal que você fez para alguém, talvez você nem lembra que você fez. Mas você fala para Deus, fala: todo o pecado, todo o erro que eu fiz para alguém, que eu seja perdoado agora. E nisso você dá uma oferta a Deus. Que oferta de sacrifício que você pode dar? Aqui agora, esse vídeo aqui. Esse vídeo você pode falar: olha, eu vou transmitir esse vídeo, eu vou compartilhar esse vídeo por mais de 100 pessoas. Que oferta maravilhosa que você está dando. Uma oferta de quê? De agradecimento, de perdão. E você está fazendo com que outras pessoas também venham ter essa libertação, esse perdão também, para que a vida delas possa começar, né, a andar, trazendo emoções positivas, trazendo bênçãos para sua casa. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Então aqui a gente vê, Davi tinha idade de 30 anos quando ele começou a reinar, e reinou 40 anos de idade. Então ele ficou com 70 anos que ele deixou o reinado dele.
que ele transmitiu o reinado para Salomão. Foi com 40 anos ele reinou, junto com o povo de Israel. Então, a gente observa que 40 anos o povo de Israel ficou no Egito, né? 40 anos eles ficaram fora do Egito. 40 anos foi o reinado de Davi. Então, a gente observa que essa data, né, 40 anos, é uma data assim, que é significante. Quantas pessoas, né, que ficam 40 anos sofrendo um sofrimento? Talvez essa não seja, vamos quebrar, né? Talvez essa data, vamos quebrar isso aí para você. Vamos diminuir, né? Que a bênção chegue mais rápido para você. Mas aí você tem que fazer de todo o teu coração, de toda a tua alma, se purificar, para que as bênçãos venham até você. Ele reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E o rei partiu com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Mas eles disseram a Davi: não entrarás aqui, porque cegos e coxos te impedirão. Isso significa que Davi não entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. E Davi disse naquele dia: todo o que ferir os jebuseus, destrua o canal de águas e os coxos e cegos, a quem a alma de Davi odeia. Dessa maneira se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Davi habitou na fortaleza e lhe deu o nome Cidade de Davi. E Davi construiu ao redor desde Milo para dentro. E Davi se engrandecia cada vez mais, e o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, a madeira do cedro, carpinteiros, pedreiros que edificavam a casa para Davi. E Davi entendeu que o Senhor fortalecera como rei sobre Israel, e que ele exaltara o seu reino por todo o seu povo de Israel. Davi tomou também para si concubinas, mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Eis que estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã e Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg e Jafia, Elisama, Eliadá, Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi. Davi soube disto e desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e ocuparam o lugar do vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor disse a Davi: sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Quero chamar a atenção sobre essa passagem. Talvez você você diz que a gente não deve fazer mal, mas Davi vivia guerreando. Só que nessa época de Davi, nós temos que analisar a época do que o acontecimento. Aqui, Davi, a gente observa que mais na frente, como eu já conheço essa história de Davi, eu vou só adiantar um pouquinho para vocês. Davi, Deus, ele reteu algumas coisas para Davi. Por quê? Porque Davi, ele não foi um homem tão justo quanto deveria ser diante de Deus. Então, como mesmo o templo de Salomão, como fala, né, o templo de Deus, Deus não permitiu que Salomão construísse. Por quê? Porque Salomão tinha mãos, digamos, sanguinárias. Ele matou muita gente. Ele fez muitas atrocidades. Então, esse foi, foi o castigo que Salomão obteve. Apesar de Salomão ser um homem justo diante de Deus, mas ele tinha
alguns erros. Talvez você fale, o erro dele é ter tantas mulheres. Não, porque nessa época não tinha uma lei que proibia o homem ter muitas mulheres. Não tinha. Então ele podia ter muitas mulheres. E não tem uma lei na Bíblia, né, que fala que o homem deve ter só uma esposa. A Bíblia não tem uma lei que fala. Mas também fala que o homem, né, vai tomar a mulher, né, vai tirar a mulher da sua casa e seria só dele, né, fala sobre isso. Então, no nosso entendimento, porque é melhor o homem ter uma esposa só. Porque nós vivemos numa época, quem tinha muitas mulheres era aqueles homens poderosos, os ricos, os milionários, né, que tinha várias mulheres. Que os pobres, não é bom ter muitas mulheres, que é complicação para eles. Então, nesse caso, porque você vai ter, um homem vai ter várias mulheres, o que vai acontecer? Vai haver contendas, né? Vai haver contendas. Eu creio que aqui já tinha muita contenda, que na época de Jacó, que Jacó pegou as duas irmãs, elas viviam em intrigas entre elas, brigas entre elas. Então a gente já traz por isso que eu falo para você, a Bíblia ela é recheada de conselhos. O que traz aqui pra gente? O que tá, olha, ele tinha tudo isso de mulheres, mas era legal? Era bom? Não. Tanto que houve brigas entre os filhos dos próprios Davi. Os filhos brigavam entre eles. Se você vai saber a história toda, vivia uma briga muito grande, né? Então, o que isso significa? Significa que não é legal. Deus está mostrando, olha, tá vendo? Se não tivesse feito isso, hoje não teria estar com essa briga, com essa discussão. Então, isso tudo a gente pega como exemplo. Não é legal, não é bom. A Bíblia fala que a gente tem que ser inteligente, adquirir sabedoria. E como a gente conhece, como a gente adquire sabedoria? É lendo as escrituras da Bíblia. É você observando essas coisas. Esse cara, ele teve tantas mulheres, os filhos deles começaram a brigar. É legal? Foi legal? Não foi. Tanto que ele foi impedido por Deus de construir um templo para Deus. Ele foi impedido. Ele conseguiu juntar todos os aparatos, tudo que era para fazer um templo do bom e do melhor, ele conseguiu. Só que na hora que ele iria começar o templo, Deus bloqueou ele. Falou, Davi, você não vai fazer. Você não faz. Então passou para o sucessor dele, que quem fez construir o templo foi Salomão. Então vamos continuar aqui. Então Davi foi ao lugar de Baal-Berazim e ali venceu. E disse o Senhor, rompeu meus inimigos diante de mim, como as águas se rompem. Por isso se deu o nome daquele lugar de Baal-Berazim. E eles deixaram lá os seus ídolos, e Davi e seus homens os levaram. E os filisteus subiram de novo e ocuparam o lugar no vale de Refaim. E quando Davi consultou o Senhor, ele disse, não subirás, mas rodeai-os por detrás, e vai sobre eles por defronte das amoreiras. E quando ouvires o ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então ataca, porque o Senhor vai adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado. Ele feriu os filisteus desde Geba até Gezer. Aí você fala para mim assim, como que Deus falava com eles? Nessa época aqui, o próprio Deus, ele fala, né, que Deus não iria mais, quando Jesus foi crucificado, que Deus não iria mais falar com os homens como ele falava, né, antigamente. Então aqui Deus falava, o anjo estava do lado deles falando, usando, né, eles para, sempre tinha um sacerdote, né, que Deus usava aquele sacerdote para falar com eles. Então eles consultavam o sacerdote. Era como se hoje consultasse assim, como o Papa, né? O Papa é o maior, né? Ou como, vamos dizer assim, dentro daquela... como o Papa, né? O Papa era o maior.
Então eles iam lá e consultavam, né, o sacerdote, que Papa era o sacerdote, seria o sacerdote, né, que sempre tinha o sacerdote. Então eles consultavam essa pessoa. Essa pessoa era uma pessoa de divindade divina, era uma pessoa que estava, o serviço dela era sempre estar disposto para Deus, fazendo toda a vontade de Deus, para consultar, né? Eles consultavam, eles tinham um Turim Tumim, que o sacerdote usava para consultar a Deus. Então Deus falava através desse aparelho. Aí eu pergunto, aí você me pergunta, mas Deus falava assim, claramente com eles? Sim, Deus falava claramente através da boca do profeta, do sacerdote, tá bom? E por que hoje Deus não fala? Mas isso já estava escrito, né? Deus falou que nos últimos tempos ele ia tirar, né? Isso. E se a gente for ver hoje, as pessoas estão cada dia mais distanciadas de Deus. Então, muitas pessoas nem têm conhecimento da palavra de Deus, nem conhecem a palavra de Deus. Ela ouve, ela, como diz o outro, ela conhece Deus de ouvir falar. É como assim, você vai em determinada igreja, aquela igreja ali que você está atuando, está indo, ela tem um determinado, como fala, mandamento ali entre eles. Você acostuma com aquilo. Como? Você não pode fazer, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, outros eles negam. Então você já fica acostumado com aquela tradição daquela religião, daquela determinado, né, religião. E então você não tem aquele conhecimento da palavra, porque você sempre está ouvindo o que os pastores estão te dizendo. Você está ouvindo o que os irmãos daquela igreja estão falando e está fazendo. E você começa a achar que aquilo ali é certo. Eles falam tudo dentro da palavra, mas só como eu sempre chamo atenção, tem muitas religião que eles falam sim tudo dentro da palavra, mas eles começam a distorcer as palavras, porque eles pegam versículos aleatórios para fazer uma junção do que aquilo que eles estão passando para vocês é o certo, é o correto vocês fazerem. Você está entendendo? A Bíblia nos fala categoricamente que é pecado, né, divorciar. Só que se você for uma determinada religião, quantos pastores que estão divorciados e se casam de novo, né? A Bíblia, ela diz que é pecado. Talvez o seu pastor, essa congregação que você está indo, o pastor é um divorciado. Ele já teve outras famílias e divorciou da esposa e casou com outra, né? Então, isso, aí você vai conversar com esse pastor e ele vai falar assim, não, Moisés deu carta de divórcio, né? Só que aí ele te mostra todo aquele ritual que Moisés passou para o povo de Israel, que realmente Moisés deu, só que ele não mostra para você o que Moisés falou depois disso. Por causa da desobediência do povo. Por causa da desobediência do povo, Deus permitiu que Moisés desse a carta de divórcio para castigo do povo. E isso, as igrejas, elas não vão dizer isso para você. O próprio Jesus, com as palavras dele, os profetas perguntaram essa questão com ele. E ele respondeu, foi por causa da desobediência do povo que Deus permitiu, tá? Então, Deus, isso aí foi o quê? É um castigo que Deus passou para o povo de Israel. Então, se você for perguntar para um pastor, ele não vai te dizer essas coisas. Ele não vai te dizer que você divorciou, você está
eternamente castigado. E vai ficar eternamente castigado. Ah, mas se eu divorciar e casar de novo, eu vou ser culpado, então eu vou ter que viver com aquela esposa ruim. Você vai ter que, se você casou com uma mulher, quando vocês estavam namorando, ela não pareceu bonita, ruim. Ela não pareceu velha, né? Ela não apareceu nada disso. Ela pareceu linda, maravilhosa. Vocês conviviam muito bem. Era abraços e beijos para cá, abraços e beijos para lá. Aí o Satanás entra na vida do casal, porque vocês permitiram, o casal permite, se distancia de Deus, não vai orar, não vai procurar saber por que está acontecendo aquilo, acha melhor, não gostei de você, você não gostou de mim, vamos separar. Mas por que quando estava namorando era beijinho para cá, beijinho para lá, né? Então, e olha que essa situação a gente vê nos dias de hoje, que o homem e a mulher, principalmente aqui no Brasil, têm esse direito de escolher, né, com quem vai casar, ter um namorado antes do casamento, né? Eles ficam namorando, né, antes do casamento. Só que nessa época que Moisés falou para eles para eles não divorciarem, essa época, quem procurava casamento, o marido ou a mulher, eram os pais. Os pais se juntavam entre eles. Eu tenho uma mulher para casar, você tem um filho para casar, vamos fazer o casamento dos nossos filhos. Eles nem se conheciam, às vezes iam se conhecer na época, na hora do casamento, como aconteceu com o filho de Isaac, né? Isaac conheceu a esposa dele quando foi casar. Eles não se conheciam. Os pais é que escolheram o casamento. Então, isso era a tradição. Isso era essa coisa. E nessa época que os pais que arranjavam esse casamento já era proibido divorciar, imagina agora que nós vivemos numa época em que o homem e a mulher, né, tá solta aí. Você escolhe o homem que você quiser, a mulher também. Se a mulher não gostou do cara, olha, eu não gostei de você, eu não quero namorar você, e tudo bem. Aí tá, eu não gostei de você, vamos namorar, namoro daqui, namoro dali, pá, casa. Aí um mês de casamento, olha, eu não quero mais, vamos divorciar, um vai para um lado, outro vai para o outro. Muitas vezes deixou a mulher grávida, né? Já se separa, deixando a mulher grávida. Olha só. Aí depois ainda não quer pagar a pensão, fica brigando com pensão. A mulher que vai casar com esse cara não vai aceitar que ele fica pagando pensão para outra. Ah, você fica pagando pensão para ela vive no salão de beleza, ela compra isso, compra aquilo. Às vezes o cara dá R$100 para a mulher, R$200, R$300, e a outra, né, fica naquela discussão, naquela briga, falando que ele tá dando dinheiro para ela. Sendo que quem merecia receber todo o dinheiro era a própria esposa. E não a segunda que veio, né? Não a segunda que veio. Talvez você fale assim, eu sou a segunda, você está falando isso, mas vamos colocar, tá? Vamos colocar dentro da palavra de Deus. Vamos colocar tudo isso, como toda essa salada mista dentro da palavra. Para quê? Para que você possa ter uma conclusão melhor. Para você possa adquirir, por isso que a Bíblia fala, nós devemos adquirir sabedoria. Para que você não vai ser, porque a mulher que casa com um homem que já desquitou, que já tem família, essa mulher vai sofrer eternamente. Não pensa, porque se ele já teve família, ele tem filhos, e o filho vai querer ver o papai, vai querer ver a mamãe. E é aí que dá a confusão toda. Tá vendo? Tá procurando, como diz o outro, sarna para se coçar. Aí aguenta as consequências, né? Aí depois fala que Deus não ajuda. Deus é ruim.
É você que foi ruim, não obedecendo a palavra de Deus. Agora não reclama, aguenta as consequências. Não é verdade? É essa a orientação que Deus está falando conosco. Temos que ser sábios, inteligentes e adultos para suportarmos as nossas transgressões. Porque se pecou, você é adulto para aguentar, né? Suportar tudo isso. Irmãos, termino por aqui. Espero que esta mensagem lhe sirva de, como fala, de conselho espiritual, né? Que essa mensagem entre, né, para melhorar a sua vida, que a partir de agora você possa mudar o seu modo, como eu te falei no início. Entra no seu quarto, fecha a porta, pede perdão por todos os erros, por tudo que você pecou. Fala, Senhor, eu tô... E faça um sacrifício, como eu falei. Pega essa mensagem, olha, começa a distribuir aí para seus amigos no Facebook. Fala, olha, eu vou distribuir 100 mensagens, eu vou distribuir 1000 mensagens dessa. Essa mensagem vai ser... Eu vou distribuir. Porque nós temos meio disso, né? Você tem meio disso, distribuir com seus amigos. Termino por aqui. Que Deus abençoe a todos. Que a partir de agora você tenha esse conhecimento, né, da palavra de Deus, de tudo, o que está acontecendo na sua vida, por que as coisas estão dando errado na sua vida. Conserta enquanto é tempo, para que a luz de Deus volte a brilhar no seu caminho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Compartilha, se inscreva no canal e juntos vamos fazer esse estudo, continuarmos com esse estudo, se Deus permitir. E até o próximo vídeo, se assim